Olá! Hoje eu vou falar sobre os segredos para ter um corpo magro e em forma após os 60. Então, eu preparei uma apresentação e a gente vai acompanhando essa apresentação para você ir acompanhando mesmo a palestra, tá bom? Então, na palestra de hoje, você vai descobrir quem são os culpados pelo seu engordamento. Eu chamo de engordamento o aumento da gordura corporal, que é bem o oposto do emagrecimento, que é a perda da gordura corporal, né? E o que você deve fazer para ter um corpo magro, em forma e com saúde após os 60. Então, vou dividir agora, compartilhar a tela com você agora, para vocês me acompanharem. Então, olha só, aqui tem a Bruna Lombardi, né? Hoje ela está com 60 anos, por aí, né? Ela continua com um corpo super bonito, né? Ela se cuida, ela é super bonita. Enfim, o que ela faz para ter um corpo em forma, um corpo magro e com saúde, né? O que acontece é o seguinte, eu recebo muitas mensagens das pessoas falando que querem emagrecer, que estão acima do peso, e que esse sobrepeso gera vários problemas de saúde, né? É muito comum quem tem um peso maior, quem tem sobrepeso, obesidade, quem está fora de forma, é muito comum ter pressão alta, ter diabetes, colesterol alto, né? Sem contar nos outros problemas que eu chamo de problemas invisíveis, né? Por exemplo, é muito comum a pessoa reclamar, está com a roupa muito apertada na barriga, não tem mais roupa para usar, tem vergonha de trocar de roupa na frente do marido, ou dos filhos, ou de qualquer outra pessoa, que não gosta de tirar foto, porque sente vergonha do que vê, que não gosta do que vê, não quer ir a uma festa, porque lá vai ter várias pessoas, famílias, amigos, e aí vão ver que a pessoa está gorda. Também, com tudo isso, o que acontece? A pessoa vai ficando mais deprimida, vai ficando mais triste, né? Ela vai se sentindo incapaz. Por que incapaz? Porque ela já tentou fazer dieta várias vezes, não conseguiu emagrecer. Porque ela já fez exercício e não conseguiu emagrecer. Então, isso vai afetando, na verdade, toda a vida da pessoa de uma forma geral, né? Então, antes de começar mesmo com a palestra, gostaria de me apresentar rapidinho, tá? Para quem ainda não me conhece, eu sou Denise Terra, eu sou personal trainer especialista em longevidade. Há mais de 15 anos eu ajudo a transformar um corpo maduro, muitas vezes cansado, porque muita gente fala, eu estou tão cansada, desanimada, um corpo mais jovem, em forma, capaz para viver com saúde, com energia, disposição e com liberdade. Tá? Eu fiz mestrado em exercício, envelhecimento e saúde, e eu criei algumas aulas e programas online de exercício físico para quem tem mais de 60 anos. Isso é uma coisa inédita aqui no Brasil. Além disso, eu sou autora de vários livros digitais, sou palestrante, colunista sobre exercício, saúde e longevidade. Eu sou embaixadora do Movimento Lab 60 em Goiânia e também sou membro do Conselho Regional de Educação Física da Sociedade Brasileira de Personal Training, tá? Então, voltando ao assunto, a gente vai descobrir quem são os culpados pelo engordamento, né? Quais são os fatores? Porque o que acontece? Se você for perguntar, a maioria das pessoas que fala que eu não consigo mais emagrecer depois que eu tenho 60 anos, 70, estão se referindo a quê? Ao envelhecimento. Será que o envelhecimento é o único culpado pelo engordamento, né? Pelo aumento da gordura corporal? É isso que a gente vai descobrir. O primeiro culpado disso são as alterações hormonais. Então, o que acontece? Os hormônios, eles têm um papel fundamental no nosso corpo, porque eles regulam e controlam todo o nosso organismo, todo o nosso metabolismo. Sem os hormônios, nosso corpo não funciona, né? Para você ter ideia, um único hormônio, ele pode desempenhar mais de 400 funções
como é o caso do estrógeno, né? E o que acontece quando os hormônios eles caem, né? No caso das mulheres, tem uma redução na produção de estrógeno com o envelhecimento, que é chamado de menopausa, e no caso dos homens, uma queda na testosterona, que é chamado de andropausa. Então, quando você tem essa redução, essa alteração hormonal, redução na produção dos hormônios, o seu metabolismo fica mais lento e isso provoca um engordamento, né? Um acúmulo de gordura corporal, principalmente na barriga e em algumas regiões do corpo, no quadril, nas mulheres, tá? Mas principalmente nessa região central, tá? Um outro culpado por isso é a alimentação. Eu falo que existe uma coisa muito simples, né, que é a matemática. 2 mais 2 são 4. Não tem como discordar disso. E a mesma coisa acontece com a questão da alimentação. Se você ingerir mais calorias do que você está gastando, você vai engordar. Se a sua ingestão é igual ao seu gasto, então você vai permanecer no seu peso. Mas se você está ingerindo menos calorias do que você está gastando, você vai emagrecer, né? Então é simples assim. Então muita gente culpa a alimentação, fala assim, na verdade culpa o envelhecimento pelo engordamento, mas um dos culpados aí está na alimentação, está comendo mais do que está gastando. E também tem outros fatores que a gente já vai conversar sobre eles, tá? Então, assim, é muito comum as pessoas terem uma alimentação desbalanceada, mas mais do que isso, é pobre em nutrientes importantes, né? Muito carboidrato simples, e aí é muito comum as pessoas com mais de 60 anos comerem menos cálcio do que deveria, isso desenvolve a osteoporose. E também um outro nutriente muito importante que as pessoas não consomem a quantidade necessária é a proteína. E a proteína, ela é a matéria-prima do músculo, né? Se eu não ingiro a proteína, eu não vou ter matéria-prima para construir o músculo, para preservar o músculo, para utilizar o músculo. E com isso, o que acontece? Eu vou perdendo músculo. E essa perda de músculo, principalmente, ela é aumentada no envelhecimento, causa uma série de problemas e consequências na saúde, na vida das pessoas, que a gente vai falar isso mais para frente, tá? Uma outra causa, um outro culpado pelo engordamento é o metabolismo lento. Só um minuto. O que acontece é que com o envelhecimento há uma redução de 10% no metabolismo por década. Isso é real. E por que isso acontece? Por causa da redução da produção dos hormônios, por causa da perda de músculo, que eu acabei de falar, por causa da falta de movimentos e de exercícios físicos, né? Ou seja, por causa do sedentarismo, e por causa de algumas doenças, como a diabetes, alterações hormonais, por exemplo, hipotiroidismo, e tem outras, e também o uso de alguns tipos de medicamento contínuo. Tá? Mas o que é importante aqui é o seguinte: não se engane, porque a culpa do seu engordamento não é do metabolismo, não é ele o responsável por você engordar, tá bom? Um outro culpado é o sedentarismo, né, que eu também acabei de falar. O que acontece? Vamos pensar. Antigamente, as pessoas trabalhavam, né, e tinham um sonho de se aposentar. Quando elas se aposentavam, o que elas faziam? Elas ficavam sem fazer nada em casa, assistindo televisão, lendo jornal. Lembro que o meu avô foi assim, né? Meu avô trabalhava, ele se aposentou e ele ficava na cadeira da varanda da casa dele, lendo o jornal, ele lia o jornal o dia inteirinho. E almoçava, depois dormia à tarde, um bom período da tarde, à noite assistia televisão. Então, isso é um problema muito sério, porque a falta de movimento, a falta de exercício físico é responsável por mais de 6 milhões de mortes
por ano no mundo todo, tá? E pela maioria dos problemas de saúde e das doenças que as pessoas têm. Ele é responsável, sim, pela maioria dos problemas de saúde. Tá? O que acontece é que as pessoas acima de 60 anos são as pessoas mais sedentárias. Né? São pessoas que têm mais tempo, mas são as pessoas que são mais sedentárias. Porque não têm o hábito de fazer atividade física, porque não acham importante, ou porque acham que não precisam mais, né? Que já tem problema de saúde, que já tem problema de coluna, enfim, e que não vai adiantar. Em média, elas passam 10 horas por dia sentados ou deitados, né? Então, se você for olhar, é quase metade do dia sentado ou deitado, isso incluindo, obviamente, o período de sono, né? Mas é muito tempo. Para você ter uma ideia de quanto isso é prejudicial, assistir 1 hora de televisão reduz em 22 minutos o tempo de vida das pessoas. Pensa, você já pensou quanto tempo de vida você já perdeu assistindo televisão? É muito tempo, né? Então, ao invés de ficar sentado o dia todo ou ficar sentado horas assistindo televisão, vamos arrumar outras coisas para fazer. Eu vou dar algumas dicas sobre isso também. Tá? Então, o que acontece? O sedentarismo, ele leva a um menor gasto calórico, a uma perda de músculos, ele deixa o metabolismo lento, leva ao engordamento, e esses problemas e gera problemas de saúde. Tá? E quem é o principal culpado? É o sedentarismo. O sedentarismo é responsável por todo esse processo. Então, o principal culpado pelo engordamento é sim o sedentarismo, e não o metabolismo, não o envelhecimento, e não só a alimentação, como a maioria das pessoas acha. Tá? Um outro culpado é a fraqueza muscular, né, que está associada à perda de músculos, que eu já falei. A fraqueza muscular, na verdade, é um dos problemas mais comuns, mais importantes em pessoas com mais de 60 anos, que é causado pela perda de músculos. Ele é responsável por exemplo, pelo maior número de quedas, pela osteoporose, pela fragilidade, dificuldade de locomoção, os problemas de joelho, né, artrose no joelho, problemas de coluna, tudo está relacionado com a fraqueza muscular e a perda de músculos. Então, aqui nesse gráfico, se você olhar, aqui embaixo a idade, aqui embaixo está a idade, 25, 30, 40, 45, 60, 70, e aqui a gente poderia continuar, né, 80, 90. Então, se você observar essa perna aqui, ó, ela tem bastante músculo. Quando chega aqui perto dos 40, 50 anos, a quantidade de músculo já diminuiu em relação à idade dos 25, 30 anos, e quando chega perto dos 70, ela praticamente é metade do que era uma perna mais jovem, né? Então, se você olhar aqui, ó, 24% de perda de músculo entre 40 e 70 anos. Ops, desculpa. Então, uma pessoa que chega aos 80, ela pode perder até metade da quantidade de músculo que ela tinha quando ela era mais jovem. Tá? E isso é uma coisa que pode ser evitada, pode ser prevenido sim. Então, aqui tem algumas consequências dessa perda de músculo que leva à fraqueza muscular. Então, quando você perde músculo, o seu metabolismo fica mais lento. Por quê? O metabolismo, o músculo, ele gera uma demanda para o metabolismo. Tá? Quando você tem mais músculo, por exemplo, a mesma quantidade de músculo, a mesma quantidade de gordura. Se você tem 5 quilos de músculo e uma outra pessoa tem 5 quilos de gordura, quem tem 5 quilos de músculo vai gastar quase 3 vezes mais energia do que quem tem 5 quilos de gordura. Tá? Por quê? Porque o músculo ele demanda mais energia. A perda de músculos também é responsável pelas artroses, pelas dores nas articulações, no joelho, no quadril, pelos problemas de coluna, pela perda de equilíbrio, maior risco de quedas, pela osteoporose, pela dificuldade de locomoção, pela dificuldade de realizar as atividades simples da vida das pessoas, dos movimentos
mais básicos, né? Ou pelas tarefas domésticas. Isso tudo leva a uma perda de independência física e da qualidade de vida. Tá? Então, se a gente pudesse sintetizar aqui, de todos esses culpados, de todos esses fatores que levam ao engordamento após os 60, como que funciona? Uma alimentação inadequada, pobre em proteína, principalmente, associada a alterações hormonais e ao sedentarismo, esses 3 fatores juntos, eles deixam o metabolismo lento e levam a uma fraqueza muscular ou uma perda de músculos, tá? E isso vai causar esse engordamento, vai deixar o seu corpo fora de forma, vai gerar os problemas de saúde, cansaço, desânimo, tristeza e até a depressão. Todos esses fatores, eles interferem entre si e eles culminam nesse resultado, né? Que vai te impedir de ter um corpo magro em forma, mesmo que você tenha uma alimentação saudável. Se você não faz exercício e seus hormônios são descontrolados, você vai ter, sim, esse aumento do peso, tá? Então, já que a gente descobriu as causas e os fatores que levam ao engordamento, agora a gente vai descobrir os segredos para ter um corpo magro em forma após os 60. Tá? O primeiro é a importância do controle hormonal. Então, é importante você ir ao seu médico, fazer um acompanhamento regular com o seu médico para controlar os hormônios, mas não são só os hormônios sexuais, né? Do estrogênio, testosterona. Existem outros hormônios que são importantes para manter o seu metabolismo funcionando bem. Então, um exemplo dele é o hormônio do crescimento, a testosterona para mulheres também é muito comum mulheres apresentarem redução na quantidade de testosterona, embora a quantidade seja menor que a de homens, as mulheres têm testosterona, sim. Alterações, né? É importante controlar os níveis dos hormônios da tireoide, a insulina. Quem tem diabetes controla a insulina, mas quem não tem é importante também verificar se a insulina está controlada, porque a insulina gera o aumento da gordura corporal, sim. Tá? E o cortisol, que é um outro hormônio, é um hormônio do envelhecimento, que também gera alterações no funcionamento do organismo e no metabolismo. Em relação à alimentação, eu trouxe algumas dicas, orientações baseadas nas recomendações da Organização Mundial da Saúde. São orientações gerais, né? Já que eu não sou nutricionista, mas aqui as orientações são: para você ter uma dieta ideal, você precisa consumir frutas, legumes, verduras, azeite extra virgem, grãos e proteínas. Em relação às proteínas, é importante você consumir nas 3 principais refeições do seu dia e que ela seja por volta de 25 a 30% da proteína que você consome seja de origem animal, como carnes, ovos e leite. Eu sei que tem muita gente que é vegetariano ou vegano, mas quem for, é importante você controlar principalmente o seu cálcio, a questão da osteoporose, a questão do ferro, né? Porque tem muita gente que tem um ferro baixo da hemoglobina, para não dar anemia, tá? Mas é importante ter essas proteínas para a construção do músculo e evitar aquela perda de músculo, tá? Que a gente falou. Uma outra dica importante é você não pular as refeições, não deixar o seu metabolismo lento, nem para perder músculo. Quando você fica muito tempo em jejum, o seu organismo diminui o metabolismo para preservar o estoque de energia que você tem. Tá? Nem fazer jejum intermitente ou prolongado sem orientação médica ou de nutricionista. Hoje está na moda, né, falar sobre o jejum intermitente, mas não é para todo mundo, não é todo mundo que pode fazer. Então, assim, não faça sem a recomendação de um médico ou de um nutricionista, tá bom? Faça pequenos lanches entre as refeições, com frutas secas, iogurtes, oleaginosas e grãos, que são alimentos que dão saciedade, que são nutritivos, tá? E não estimulam o seu organismo a gerar um pico de insulina, um pico de glicemia. Tá?
Uma outra dica importante é sempre ler os rótulos dos alimentos. E quanto mais ingrediente esse alimento tiver, que ele é mais industrializado. Por quê? Porque os alimentos mais naturais, eles têm menos ingredientes, né? Só a gente comparar um suco, né? Quando você compra um suco integral, você tem lá, por exemplo, um suco de uva integral, ele só vai ter uva na sua composição. Mas se você compra um suco que tem vários ingredientes, ele vai ter água, açúcar, a uva, vai ter conservante, enfim. Quanto mais ingrediente ele tiver, menos natural, menos saudável ele é. Uma outra dica é preferir alimentos integrais e evitar alimentos com farinha de trigo branca, principalmente, como bolos, bolacha, macarrão, pão, né? Eu sei que o pessoal adora, mas evita principalmente o consumo desses alimentos durante a semana na sua casa. Inclua gorduras saudáveis, como azeite extra virgem, abacate, manteiga, né, em pouca quantidade, tá? É melhor que margarina. Castanhas, cacau, coco e fontes de ômega 3, como a linhaça e o salmão. E a linhaça tem que ser a farinha da linhaça. Controle o consumo de sal usando temperos como alho, cebola, orégano, açafrão, manjericão e várias outras ervas para dar um gosto na comida, mas sem exagerar no sal. Substitua as frituras por alimentos assados ou cozidos. Gente, isso né, todo mundo fala isso, mas as pessoas continuam fazendo bastante fritura. Então, dá para fazer um bife que não seja frito com gordura? Dá para fazer uma linguiça que não seja frita com gordura? Dá. É só você ter uma panela antiaderente ou então assar no forno. Tá? Então, evite esses alimentos, evite as frituras. E tomar pelo menos 1,5 litro de água ao dia para facilitar os seus processos do metabolismo e para manter o bom funcionamento do seu corpo. Falar em água, eu vou tomar a minha aqui, tá? E agora também eu vou dar algumas dicas para acelerar o seu metabolismo. Tem aquelas estratégias alimentares que eu acabei de citar para você não fazer um jejum prolongado, para você fazer um lanche entre as refeições, para você consumir proteína, porque a proteína acelera o seu metabolismo. Tem também alguns alimentos que aceleram o seu metabolismo, como o chá preto, o café, gengibre, tá? Chá verde, pimenta, canela, esses alimentos aceleram o seu metabolismo. Uma outra forma de acelerar o metabolismo é aumentando a sua musculatura, estimulando o seu músculo a trabalhar para você ganhar musculatura. Lembra que eu falei que um músculo gasta quase 3 vezes mais energia do que a gordura? Então, é por isso, quanto mais músculo você tiver, mais seu metabolismo vai ser acelerado, tá? E, além disso, quando você faz exercício físico, você gera um desgaste físico no organismo que é benéfico. Então, como que funciona? Quando você faz o exercício, você vai exigir um maior gasto calórico, energético do corpo. Para quê? Mandar sangue para todo o seu corpo, manter a temperatura corporal, para o funcionamento dos músculos, né? Você precisa mandar energia para os músculos. Isso tudo vai gerando um desgaste físico e esse desgaste físico acelera o seu metabolismo para que o organismo se recupere de forma mais rápida. Tá? Uma outra estratégia para aumentar o seu metabolismo e para manter o seu corpo magro é você adotar atividades simples no seu dia a dia. Então, eu coloquei aqui algumas atividades que você pode começar a adotar no seu dia a dia, tá? Então, essa foto aqui, ó, a gente vê uma escada rolante ao lado de uma escada. Se você fosse ao shopping ou algum lugar que tivesse a escada rolante do lado da escada, qual seria a sua decisão? Pelo que você optaria? Tenho certeza que 90% das pessoas opta pela escada rolante. Então, evite o elevador, as escadas rolantes, se você tem a possibilidade de subir pelas escadas, tá? Caminhe sempre que possível, caminhe para ir ao trabalho, para ir ao mercado, para ir à padaria, farmácia, restaurante. Você pode caminhar também
com o seu cão, né? Levar o seu cão para passear. Você pode caminhar também no shopping, passear no shopping, marcar com os amigos, com filho, família, né? Ou pelas ruas da sua cidade, como se você fizesse um turismo na sua cidade, ou até mesmo em viagens, né? Uma outra dica que eu dou é para quem pega ônibus, descer um ponto ou 2 pontos antes da parada para você caminhar, e para quem usa carro, ao invés de usar aquelas vagas que tem no supermercado, que são mais próximas da entrada, você parar um pouco mais distante. E se você for olhar, ali, por exemplo, está bem perto, mas se você parar o carro um pouco mais distante, você vai gastar 3, 5 minutos para ir e mais 3 ou 5 minutos para voltar, né? Então já dobra esse tempo. Tá? Uma outra dica é brincar com os netos. São várias atividades que você pode fazer que gastam mais caloria, que estimulam o seu corpo, né? Que exigem a sua energia, tá? E evitar ficar assistindo televisão por várias horas seguidas. Uma estratégia é deixar o controle longe de você, que quando você precisa mudar o canal, você tem que levantar. Uma dica super gostosa também é sair para dançar. Tem muita gente que gosta de dançar, mas não dança. Que tal você incluir a dança aí na sua vida para você aumentar o seu gasto calórico, para você sair do sedentarismo e para você conseguir ter um corpo magro e em forma, né? Então, essa já é a próxima dica, que é combater o sedentarismo. Porque com os exercícios, você vai acelerar o seu metabolismo, vai aumentar o seu gasto calórico, vai ganhar mais força e mais músculo, e isso tudo vai te ajudar a manter o corpo magro e em forma. Mas o que acontece é que não é qualquer exercício físico que promove um alto gasto calórico durante e após o exercício e estimula a formação muscular e acelera o metabolismo. Então, vamos lá, peraí que eu vou te explicar agora. Existem exercícios que eles são mais intensos, eles exigem mais durante o exercício. E quando esses exercícios, por exemplo, uma corrida, não estou falando para você correr, é só para você entender, entre a corrida e a caminhada, tá? Qual que gasta mais caloria? A corrida. Vai gastar mais durante a corrida, durante o exercício e também após o exercício, porque o seu corpo vai ficar gastando mais energia para se recuperar daquele esforço, entendeu? Então, ao invés de você gastar só durante o exercício, você consegue gastar após o exercício também. Esse é um dos grandes segredos que foram descobertos mais recentemente, tem sido bastante utilizado. Por quê? Porque você não precisa ficar fazendo exercício por muito tempo. Tá? Muita gente ainda acredita que a caminhada seja o melhor exercício para emagrecer, para estimular os músculos, que a caminhada é um exercício já é suficiente. E, na verdade, não é bem assim. Por causa disso mesmo. Hoje em dia, você não precisa ficar fazendo 1 hora de caminhada para você ter um resultado de emagrecimento. Então, o que você precisa para ter um corpo magro e em forma? Você precisa de exercícios eficientes, que dão mais resultado em menos tempo. Você precisa de exercícios adequados para a sua idade, para estimular os músculos, para ter um alto gasto calórico, para acelerar o metabolismo. E isso, hoje em dia, existe um método de aula, de treinamento para emagrecer, para não ficar 1 hora fazendo exercício, porque hoje em dia as pessoas são mais dinâmicas, né? Elas não têm tanto tempo mais para ficar fazendo exercício. Então, existe um método que fortalece a musculatura, acelera o seu metabolismo, gasta mais caloria em apenas 15 minutos de exercício. Esse método, ele chama HIIT, que vem da sigla em inglês de treinamento intervalado de alta intensidade. Ele virou febre no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, porque ele já ajudou milhões de pessoas a entrar em forma rápida, a emagrecer de forma rápida, com apenas 15 minutos. Então, você pensa, ao invés de você fazer 1 hora de exercício, você vai fazer 15 minutos e você vai emagrecer de forma mais rápida. Inclusive, várias pesquisas já mostraram que ele emagrece mais do que a musculação, mais do que a dança, muito mais do que a caminhada. Além de controlar mais o colesterol, controlar mais a diabetes, são vários os benefícios. Só que, como era um exercício, usava bastante exercício de alto impacto,
eles não eram muito recomendados para pessoas mais velhas, né? É mais para pessoas jovens, em função mesmo da questão das articulações e exercícios de alto impacto. Só que eu desenvolvi uma aula especialmente para quem tem mais de 60 anos. É uma aula que utiliza esse método, é uma aula que não tem impacto, que chama Meu Corpo Magro após os 60. Então, essa aula é a primeira aula de HIIT para quem tem mais de 60 anos. Não tem outra aula no Brasil. Eu desenvolvi essa aula baseada em todos os meus conhecimentos, né? São mais de 15 anos aí de experiência, bastante curso, mestrado, congresso, bastante estudo. Para quê? Para que você tenha resultado com apenas 15 minutos de aula, que você faça exercícios seguros, mas que dê resultado, que sejam eficientes. Você pode fazer em casa e que você tenha acesso pelo tablet, pelo celular ou pelo computador. E os efeitos dessa aula vão te ajudar a ter um corpo magro. Então, vamos recapitular tudo aquilo, todos aqueles fatores. O que acontece, então? Você tem uma alimentação inadequada, com alterações hormonais e o sedentarismo, isso vai deixar o seu metabolismo lento e vai gerar uma fraqueza muscular. Isso tudo vai levar ao engordamento, né? O seu corpo vai ficar fora de forma, problemas de saúde, cansaço, até depressão. E aí, o que fazer para isso não acontecer? Com a aula Meu Corpo Magro após os 60, você vai acelerar o metabolismo, vai aumentar a sua força muscular e vai ajudar no controle hormonal. E isso vai te ajudar a ter seu corpo magro em forma saudável e capaz. Gente, isso é ciência. Está tudo comprovado pela ciência. Quais são as vantagens dessa aula? Além de ser uma aula inédita e exclusiva para quem tem mais de 60 anos, é uma aula rápida, de 15 minutos, então não tem mais desculpa que você não tem tempo para fazer. Não é possível que você não tenha 15 minutos para cuidar da sua saúde, para cuidar do seu corpo, né, para ter os resultados que você deseja. Mesmo que você não goste de exercício, 15 minutos passa muito rápido, é uma aula super dinâmica. Quando você vê, já acabou. Tá? Além disso, vai ter uma aula de aquecimento e uma aula de alongamento, tá? Aula de aquecimento para preparar o seu corpo para fazer os exercícios, para não ter lesão, e aula de relaxamento para ajudar na recuperação dos músculos e para te ajudar a relaxar depois da aula. Os exercícios são seguros, são eficientes, para você não se machucar e para você ter os resultados. E com essa aula, o seu emagrecimento vai ser muito mais rápido, porque acelera o seu metabolismo e a queima de gordura, aumenta a sua força muscular, melhora a sua saúde, controla a pressão, controla a diabetes, colesterol, melhora a sua resistência física, a disposição e a vitalidade. Tem uma comodidade, porque você não precisa sair de casa, você não vai pegar trânsito, você não vai ter que gastar com gasolina, você não tem que sair no frio, né, pegar friagem. Você pode fazer tudo isso em casa, é um valor extremamente acessível, que não pesa no seu bolso. Você não, gente, é muito barato, é muito barato. Tá? E você vai ter acesso a essa aula por um ano, combinado? Além disso, eu preparei um presente especial, um livro digital com receitas deliciosas e saudáveis para cuidar da sua alimentação. Esse livro foi desenvolvido pela nutricionista Daniele Castellani, é uma nutricionista ótima, que já trabalha com pessoas com mais de 60 anos. E esse livro, as receitas, além de nutrir, né, porque tem os nutrientes importantes para o seu corpo, vai te ajudar a emagrecer e a retardar o envelhecimento. As receitas são deliciosas e práticas, que podem ser feitas por você e você pode fazer para sua família, para seus amigos, né? E a combinação perfeita para você ter um corpo magro e saudável, com exercícios certos, mais o cuidado com a sua alimentação. Tá? E com isso eu quero deixar uma mensagem final, e a mensagem mais importante que eu quero passar é que é possível sim um corpo magro em forma em qualquer idade. Não estou dizendo que é fácil, mas que é possível. Você já sabe o que te impede de ter um corpo que você deseja, e você viu que não tem a ver com a idade. A idade pode atrapalhar um pouquinho? Pode sim, né? Mas não depende da idade. Por quê? Porque tem muita gente mais velha que tem um corpo magro em forma. E você também pode conseguir.
E tudo está nas suas mãos, depende só de você. Tá? É importante você aplicar esses conhecimentos dessa aula de hoje na sua vida. Alimentação, né? Os exercícios, atividades da sua vida. São várias recomendações aqui que eu passei que você pode aplicar na sua vida e que não custam nada, né? Muita gente fala, eu não tenho dinheiro para ter um corpo magro, mas não precisa de ser rico para ter um corpo magro. Você precisa fazer as coisas certas e os exercícios certos. Então, assim, você precisa para ter um corpo magro e em forma após 60 é parar de dar desculpas e dar o primeiro passo, né? Se você quer saber mais sobre a aula do meu corpo magro após os 60, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Tá? Se você tiver alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem. Aqui está o meu número de telefone, do WhatsApp e o meu e-mail, tá bom? Eu espero que você tenha gostado e eu agradeço você ter assistido essa aula até o final, combinado? Qualquer dúvida é só me chamar, mas dá o primeiro passo. É possível sim ter um corpo magro, em forma e saudável após os 60. É só você fazer a sua parte. A minha eu já fiz, eu criei essa aula incrível para você. Agora você tem que fazer a sua parte, tá bom? Combinado? Então, um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau!